pedir à espiritualidade da casa, né, que possa envolver a cada um de nós, para que esse estudo possa, de fato, tocar os nossos corações e possa trazer uma mensagem dentro daquilo que nós estamos esperando na noite de hoje. Nós sabemos que cada um de nós, na história da humanidade, todos os homens, tem essa necessidade de Deus. Há muitos séculos, milênios atrás, quando a criatura ainda não conhecia a religião na forma como a gente conhece hoje, já buscava Deus. Todos sempre buscaram algo além daquilo que estava à sua volta, daquilo que seus olhos poderiam ver, daquilo que seus sentidos podiam tocar. O homem sempre buscou o consolo, o conforto nas horas difíceis, a fortaleza em algo que estava além, muitas vezes, da sua compreensão, do seu entendimento. E eu gostaria de começar essa reflexão há muitos e muitos séculos atrás, quando foi revelado a um homem a existência do Deus único. Foi revelado a Abraão, né? Foi aquele que trouxe ali dentro, até para sua família, numa revelação, num aspecto bem menor do que o que a gente viu acontecer depois. Então Deus foi revelado ali como sendo um Deus único a Abraão, e isso ficou ali circunscrito à sua família, à sua descendência. E à medida que a humanidade foi evoluindo, né, foi sendo capaz de entender um pouco mais, começaram ali a chegar outras revelações, e culminou na primeira revelação, que é a revelação que foi trazida por Moisés. Essa revelação já de Moisés, ela já teve esse impacto maior quando a gente compara com o que aconteceu com Abraão. A revelação de Moisés já impactou em uma nação inteira, todo um povo que passou ali a acreditar e a seguir aquele Deus único, a seguir aquelas leis que foram recebidas, né, por Moisés. Quando a gente observa essas duas ocasiões, tanto a revelação que foi feita a Abraão quanto a Moisés, a gente sabe que ali tinha uma parte que era divina, que era uma parte da verdade imutável, que era uma lei da natureza, da existência desse Criador, da nossa maneira de evoluir, mas também tinha uma parte humana, que foi acrescentada ali, né? Tanto Abraão quanto Moisés colocaram ali, junto com a sua parte divina, uma parte humana, que eram leis, que eram formas de proceder, que eram maneiras de adorar a esse Deus, de seguir a esse Deus. Isso tudo foi um aspecto humano que foi ali, aos poucos, tomando corpo, né, e forma, e sendo até considerado como parte da revelação. E aí a gente pode se perguntar, o espírito que conheceu somente o judaísmo, a primeira revelação, ele consegue evoluir? Seria possível ele atingir a redenção espiritual conhecendo só a primeira revelação? Eu acredito que a resposta a gente pode buscar no livro Paulo e Estevão, quando a gente vê a figura de Gesiel. Gesiel era um personagem ali principal, né, o nome de Estevão, antes de ser passado ali por toda aquela trama em que ele foi feito escravo, em que ele cuidou de uma pessoa muito importante que o concedeu a liberdade, né, e depois de estar liberto do cativeiro, ele estava muito doente, foi acolhido na Casa do Caminho, né, por Simão Pedro, Tiago, João. Ali ele pôde recuperar a sua saúde
E só ali ele ouve falar pela primeira vez de Jesus. Mas quando a gente observa a trajetória daquele espírito até aquele momento, a gente vê que era um espírito que já possuía uma retidão no caráter, já possuía amor pelas criaturas, respeito pela sua família, pela família dos outros, que se importava com a vida dos outros além da sua própria vida. Porque quando ele se viu ali no cativeiro, em que ele estava naquela embarcação trabalhando, e foi destacado para poder cuidar de um homem que estava à beira da morte, ele não pensou que ele também poderia sofrer com aquela doença contagiosa e morrer. Ele simplesmente foi e cuidou daquela pessoa, até restituir-lhe a saúde. Então, a gente observa que ele, tendo conhecimento só da primeira revelação, ele já compreendeu. Por quê? Quando a gente chega a uma trajetória de uma certa religião, muito tempo depois, essa religião muitas vezes é contaminada. Não na sua pureza, mas é contaminada às vezes pela nossa forma de olhar. E ali a gente observa que Gesiel olhava a primeira revelação de uma forma pura. Ele conseguia enxergar, além da justiça que era pedido, o amor. Então ele entende que aquilo ali, à medida que ele foi exercendo aquela justiça que estava lá na primeira revelação, ele se tornou capaz, ele obteve as chaves para acessar um reino de Deus que ele já trazia em si, que ele já trazia dentro dele. E aí, a partir do momento que ele conhece o Cristo, que ele conhece a história de Jesus e a proposta de Jesus, imediatamente ele começa a ser capaz de ensinar a interpretação do Antigo, juntamente com o Novo Testamento, a Pedro e os demais apóstolos. Então era sim possível a gente conseguir uma evolução espiritual grande apenas com a primeira revelação. Mas foram poucos os que conseguiram isso. E aí vem Jesus. À medida que nós evoluímos um pouco mais, ele vem trazer a sua nova mensagem. E olha que comentário interessante que Emmanuel faz sobre essa figura de Estevão, ou Gesiel, no livro Paulo e Estevão. Em pouco tempo, Estevão tornou-se famoso em Jerusalém pelos seus feitos quase miraculosos. Considerado como escolhido do Cristo, sua ação resoluta e sincera arregimentara em poucos meses as mais vastas conquistas para o Evangelho do amor e do perdão. Seu nobre esforço não se limitava à tarefa de mitigar a fome dos desvalidos. Entre os apóstolos galileus, sua palavra resplandecia nas pregações da igreja, iluminada pela fé ardente e pura. Então esse é um depoimento que está lá no livro, a opinião que todos se formaram acerca de um espírito que conheceu Jesus, mas que já estava pronto. A gente sabe que em todas as revelações, mesmo aquelas que não são cristãs, consideradas dentro do cristianismo, Jesus está presente ali, atuando como orientador. Então, quando a gente vai conhecer outras religiões fora judaísmo e fora cristianismo, a gente sabe que aquela mensagem, na essência, foi passada por Jesus. Então ele está presente em todos. Não é necessário que a gente esteja dentro das fileiras do cristianismo para que a gente alcance a palavra de Jesus. Mas é muito mais fácil, porque quando estamos seguindo Cristo, a sua palavra ela é mais próxima a cada um de nós, ela é mais fácil de ser alcançada, de ser atingida. E aí Emmanuel continua lá no livro Paulo e Estevão,
na pregação em que Gesiel vai fazer, que Estevão vai fazer, que Paulo está presente, assistindo, a primeira vez que Paulo foi conhecer e ouvir a pregação de Estevão lá dentro da Casa do Caminho, Estevão faz esse comentário: o Cristo é a substância da nossa liberdade. Dia virá em que o seu reino abrangerá os filhos do Oriente e do Ocidente, num amplexo de fraternidade e luz. Então compreenderemos que o Evangelho é a resposta de Deus aos nossos apelos em face à lei de Moisés. A lei é humana, o Evangelho é divino. Moisés é o condutor, o Cristo, o Salvador. Os profetas foram mordomos fiéis. Jesus, porém, é o Senhor da vinha. Com a lei, éramos servos. Com o Evangelho, somos filhos livres de um Pai amoroso e justo. Então, esse foi uma parte da pregação de Estevão, naquele dia em que Paulo esteve na Casa do Caminho. E é interessante ele colocar o Cristo como a substância da nossa liberdade. Quando a gente faz um paralelo dessa substância de liberdade com a fala de Jesus, eu sou a porta, a gente entende o que Estevão estava ali querendo transmitir. Quando nós estamos nesse ambiente fechado, a porta simboliza para a gente a liberdade. Nós estamos aqui, nós estamos restritos a essas 4 paredes. Mas ao atravessarmos a porta, nós temos o mundo inteiro à nossa volta. Acaba-se essa restrição. E é nesse simbolismo que Jesus vem dizer que ele é a porta, querendo mostrar para a gente que ele é a liberdade. Você está aqui, você está restrito à iluminação dessas lâmpadas, circunscrito nessas 4 paredes. Mas quando a gente se propõe a atravessar essa porta, nós estamos sendo iluminados pelo sol da verdade e nós temos o mundo todo à nossa volta para nos servir de escola e de instrumento para o nosso crescimento. Mas quando Jesus fala que ele é a porta, ele fala durante uma parábola, ele está contando ali para os seus discípulos, alguns fariseus, seus apóstolos, ele está contando essa parábola, que é a parábola do bom pastor. E ali ele vai elencando, colocando alguns fatos importantes, por que ele poderia ser chamado de o bom pastor. Então ele começa dizendo das necessidades das ovelhas, depois ele vai dizendo que ele consegue suprir essas necessidades. A gente não tem muita familiaridade hoje em dia com a criação de ovelhas, até porque nós vivemos num país muito quente, em que não é tão necessário para a gente criar esses animais para nos beneficiarmos da lã, porque ali eles não criavam as ovelhas para se alimentarem delas. As ovelhas eram animais como animais domésticos, como os nossos pets hoje. E Jesus fala que esse bom pastor chamava as suas ovelhas pelo nome. Ele conhecia profundamente cada uma delas, entendia as necessidades de cada uma delas. Então a ovelha, ela precisava de um bom pasto, ela precisava de águas calmas para matar a sua sede, porque ela não ia se aventurar a entrar em um rio ou estar próximo de águas turbulentas para matar a sua sede. Então, tudo isso o pastor tinha que estar atento. Conduzir essas ovelhas em segurança para um bom pasto, para um local de águas calmas, retornar com essas ovelhas, mantê-las seguras durante a noite, alimentá-las, tosquiá-las, porque se elas não fossem tosquiadas, aquela lã toda que ela acumulava atrapalhava até a sua caminhada.
Então tudo isso era uma série de cuidados que esse pastor devia ter com as suas ovelhas. E Jesus afirma que ele conhecia as suas ovelhas, ele sabia da necessidade de cada uma. Ele sabia e ele podia garantir que aquelas ovelhas que o seguiam iam encontrar o pasto e iam retornar após a pastagem, após aqueles momentos em que elas estavam se alimentando em segurança para o seu abrigo. E isso é importante a gente pensar, porque eu não sei se todos aqui já viram essa imagem. O local onde as ovelhas ficam, chamado aprisco ou redil, era um local com um muro, uma altura que fosse suficiente para que aquelas ovelhas não pulassem, não fugissem, que dificultasse os animais pularem esse muro e ali atacar as suas ovelhas. E era esse cercado, esse muro, não tinha porta. Então o que acontecia? O pastor, ele muitas vezes passava a noite ali, cuidando das suas ovelhas e servindo como porta, porque só aquele que passava pela porta poderia entrar. Aquele que pulava o muro era considerado ladrão, assaltante. Ele estava ali para roubar as ovelhas. Então todo aquele que não passava por Jesus, que era o bom pastor que estava ali na porta daquelas ovelhas, mas que tentava entrar por outros caminhos, era considerado ladrão e assaltante. Se a gente parar um pouquinho para pensar, quantos durante a história aí da humanidade, e muitos de nós podemos estar inseridos nisso em outras existências, não tentam entrar à força no reino de Deus. Não tentam encontrar um caminho, um atalho para chegar mais facilmente a esse reino de Deus sem passar pela porta. Porque a porta é estreita. É difícil a passagem pela porta. Quando a gente fala passar pela porta, passar por Jesus, que estava ali simbolizando essa porta, nós temos que ser capazes de deixar para trás muitas coisas que o mundo oferece e que não fazem parte desse ambiente em que nós vamos nos encontrar porta adentro. Nós temos que ser capazes de deixar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, as facilidades do mundo, os prazeres, o poder, e passar pela porta que Jesus está ali oferecendo, que é a porta do serviço ao próximo, que é a porta do amor, que é a porta do perdão. E nem todos estão dispostos a passar por essas portas. E eles acham que esse caminho, essa porta larga, tudo que não é a porta estreita, tudo que não passa por Jesus, pode ser considerado como a porta larga. É mais fácil passar. Às vezes é mais fácil pular o muro do que passar pela porta estreita, que simboliza a gente deixar as nossas limitações, as nossas dificuldades, o nosso apego às coisas materiais para trás, para passar por essa porta. Só que à medida que a gente passa por essa porta, a gente percebe que a gente tem a liberdade junto com a segurança. Quando você decide caminhar ao lado do pastor, ele garante a sua segurança. E se durante esse trajeto que você está indo do aprisco até o pasto para se alimentar, te acontece algo como uma ovelhinha ali, pode ser assaltada por um lobo, né? Pode ser ali surpreendida por um animal feroz, não é porque o pastor foi descuidado. Emmanuel tem um texto interessante sobre essa passagem em que ele fala que muitas das ovelhas, quando não conseguem permanecer na segurança e são atacadas por feras, por lobos, não é porque o pastor foi descuidado. É porque elas se encantam com os pastos que não
lhes pertencem. A gente, naquela ilusão de que a grama do vizinho é mais saborosa do que a grama que o nosso pastor está nos oferecendo, a gente decide experimentar. E ali a gente fica exposto a todos os riscos, aos perigos. Então, quando a gente se afasta da voz desse pastor que está constantemente ali a nos guiar, a gente está exposto a todo tipo de perigo. E hoje, os perigos são inimagináveis. Podemos estar caminhando e sofrermos aí uma espécie de influenciação espiritual que vai nos desviar desse caminho. As próprias redes sociais que ali vendem pra gente uma imagem de que a felicidade é aquilo que você está divulgando e postando. A felicidade é você viajar, comprar, consumir. A felicidade é tudo que o mundo pode te oferecer. E a felicidade real, a gente vai, à medida dessa turbulência do caminho, do nosso dia a dia, a gente vai esquecendo. E a gente acaba acreditando nessa imagem que eles vendem pra gente. Que a felicidade está nas coisas do mundo. E aí mais e mais a gente se afasta da voz desse pastor. E isso vai virando um ciclo vicioso. Porque quanto mais distante, mais sujeito aos perigos, quanto mais perigos, menos a gente acha vibração e sintonia para ouvir a voz do pastor, porque o mundo fala muito alto, o mundo grita muito com seus apelos, com as suas ilusões, com o seu excesso de conforto. E aí mais a gente vai ficando distante de ouvir aquela voz, de ouvir o chamado. E aí a gente pode se perguntar, 1800 anos separaram a boa nova, a revelação que o Cristo veio nos trazer, do Espiritismo. Toda a fonte, ela fornece para a gente água pura. Quando a gente vai numa fonte, dificilmente a água que sai dali é uma água contaminada. É sempre água pura. Mas à medida que essa água vai se afastando da fonte, ela vai sendo contaminada. Vai absorvendo aí as sujeiras do caminho, vai absorvendo muitas vezes o esgoto, a sujeira. E isso aconteceu com a religião. Isso aconteceu nesses 1800 anos. Só que a gente tem que ser capaz de assumir a nossa culpa. Porque quando eu falo que o rio, quando ele vai se distanciando da fonte, ele vai se tornando sujo, vai absorvendo as sujeiras, muitas vezes é porque, quando a gente traz isso para o aspecto da religião, são os nossos olhos, o nosso personalismo, a nossa forma de enxergar a religião é que está deturpando ela. Quando a gente pega a mensagem do Cristo, ela continua lá, pura, verdadeira, intacta. A verdade é única. Não temos como alterá-la e deturpá-la quando a gente vai buscar na fonte. Mas o que aconteceu com o cristianismo nesses 1800 anos de intervalo foi a contaminação pelos nossos olhos. A nossa forma de olhar foi sendo adaptada àquela mensagem pura de acordo com os nossos interesses, de acordo com aquilo que nós queríamos enxergar. A mensagem continua lá, pura, límpida, a água é transparente. Mas às vezes a gente, no nosso desejo de justificar as nossas ilusões, de justificar o nosso comportamento, os nossos desejos, a gente começa a ler o Evangelho segundo nós mesmos, colocando sempre um mas depois na nossa palavra. E tem um texto também muito bonito do Emmanuel que ele fala, o mas e os discípulos. Toda vez que a gente coloca o mas
antes do nome de Jesus, a gente está se justificando em cima das nossas dificuldades, dos nossos desejos, das nossas ilusões, porque a gente costuma dizer assim, a Cristo pede que a gente perdoe, mas é muito difícil perdoar certa pessoa. Agora, quando a gente faz o contrário, e a gente coloca o mas antes do nome do Cristo, aí sim nós estamos no caminho. É difícil perdoar, mas Cristo nos pede e nos dará força para que a gente consiga esse processo de perdão. Então é interessante como que a gente foi ao longo desses séculos interpretando à nossa maneira a mensagem que o Cristo trouxe, interpretando a nossa forma. E aí, aquela porta que era estreita, a gente foi fazendo pequenas reformas e fomos alargando essa porta, de acordo com os nossos interesses, de acordo com a nossa vontade. Então, nesses 1800 anos, a porta ela foi totalmente modificada de acordo com interesses. A mensagem do cristianismo permaneceu pura até o século III, mais ou menos. Por quê? Porque até ali era cristão quem se identificava com a proposta cristã. Era cristão aquele que enxergava no Cristo o Salvador, no sentido daquele que vai nos conduzir com segurança para a nossa evolução espiritual. Aí chega, após o século III, o cristianismo passa a ser uma religião do império e você é obrigado a se dizer cristão, porque senão você sofria o processo de perseguição. Aí ali o cristianismo começou a ser poluído e contaminado, porque todo tipo de pessoa passou a dizer que era cristão, com medo de ser perseguido, com medo de ser morto. E ali começaram todo aquele processo de inserir na religião coisas que nos convêm, que convinha àqueles que estavam ali à frente com o poder temporal naquela época. Então começaram o excesso de rituais, o excesso de deturpações de todo tipo da mensagem, e a porta que era estreita foi arrancada e ali tudo se tornou fácil. Você pagava, você entrava no reino de Deus. Pelo menos era assim que eles acreditavam e pregavam. E aí, em 1867, Kardec vem trazer o que nós conhecemos hoje sobre a doutrina espírita. Então, é lançado ali o Livro dos Espíritos. E a gente entende o Espiritismo como a chave, até porque o próprio Cristo afirmou, né, que eu vos enviarei um Consolador que ficará convosco para sempre. Lá em João, no capítulo 15, no versículo 26, tá Jesus falando assim, quando vier. E aí existem 3 traduções. Existe a tradução do Paráclito, Paracleto ou Consolador. Então, de acordo com a tradução que a gente pegar, a gente vai encontrar uma dessas 3 palavras. Mas quando vier o Consolador, que vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da verdade que vem do Pai, ele dará testemunho de mim. Então veio essa mensagem, Kardec nos trouxe essa mensagem, porque na época Jesus não pôde falar tudo de uma forma clara, porque nós ainda não tínhamos maturidade espiritual para entendermos. Então era necessário que viesse o Consolador esclarecer e explicar tudo aquilo que Jesus não pôde, porque nós ainda não tínhamos essa capacidade de entendimento. Então vem essa chave. Mas a porta estava alargada, a porta tinha sido arrombada, nós já tínhamos perdido aquela referência da pureza que Jesus trouxe na Boa Nova. Então, o que fazer com uma chave
se a porta estava já totalmente danificada? Então nós precisávamos resgatar a mensagem. E ela foi feita no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec consegue, dentro da doutrina, dentro dessa reunião que ele fez de todos os textos, de todas as experiências daqueles espíritos que passaram os seus conhecimentos para Kardec, ele consegue recuperar a simplicidade dos primeiros tempos do cristianismo. Nós conseguimos olhar hoje e ver que nós não necessitamos de aparatos externos para nos conectarmos com Deus. A gente não precisa de fórmulas, a gente não precisa de imagens, de objetos, de rituais. Nós já conseguimos entender que o reino está dentro de nós, que é uma questão de nós olharmos para dentro e buscarmos essa sintonia, essa conexão com Deus, que nada externo importa nesse momento. Porque é interessante, tem uma frase, agora eu não vou me lembrar em qual dos livros, mas até Emmanuel vai comentar num texto que a gente vai mais para frente um pouquinho comentar, que existia na época do Cristo a fé sem as obras. Nesse caso, as obras externas, sem os templos, sem os aparatos ritualísticos, né, que a gente vê. Na época de Kardec já era o contrário. Já existia todo esse aparato externo, todas essas obras, catedrais maravilhosas, templos magníficos da construção humana, toda a riqueza em ouro, em obras de arte. Mas a fé pura e simples já tinha sido contaminada. E aí Kardec vem resgatar isso. Vem trazer para a gente, através da doutrina espírita, o essencial de novo, a essência da mensagem do Cristo, a essência do cristianismo, a boa nova, pura e simples. Porque se a gente não conhece o pastor, não conhece a sua voz, nós vamos andar pelos caminhos desprotegidos. Nós não vamos conseguir essa liberdade com segurança que nós tanto necessitamos. E essa mensagem chega no momento, o Espiritismo chega no momento crucial da humanidade, no momento em que o materialismo estava ganhando força. Porque ao longo desses 18 séculos, a gente não tinha comentado que às vezes a gente pagava e nos era prometido o acesso ao céu. Então imagine essas pessoas que pagavam, que compravam os perdões, ao chegarem no mundo espiritual, percebendo que não tinham sido perdoados, que não tinham o céu que eles compraram, como essas criaturas ficavam? Revoltadas, indignadas, afinal de contas, tinha sido prometido o céu a elas. E aí elas ficavam nesse movimento. Uma hora comprava aquele perdão, uma hora estava dentro do meio religioso, às vezes como padres, como freiras, como pessoas ali ligadas intimamente ao movimento religioso, acreditando que estariam no céu, que lhes era prometido quando desencarnavam, e aí, quando isso não acontecia, ia para o outro extremo, o materialismo, a negação completa, o ceticismo. E aí, o Espiritismo chega nesse momento, em que o materialismo estava ali tentando tomar conta da sociedade, em que, por séculos e séculos, a ciência tinha sofrido perseguição. Então, todos aqueles cientistas que tinham sido perseguidos pela religião se revoltavam contra a religião e endossavam o materialismo. E todos aqueles religiosos ou ex-religiosos de vidas passadas que não encontraram o céu que lhes tinha sido prometido, vinham nessa condição de ceticismo total
eles estavam ali nesse momento tentando fazer com que toda a sociedade caminhasse para o materialismo, chega Kardec com as chaves para que a gente pudesse resgatar não só a mensagem pura, mas abrir além daquilo que Jesus trouxe para a gente. Então ele, além de possibilitar a gente encontrar a porta, ele fornecia a chave para que a gente abrisse essa porta e enxergasse além daquilo que Jesus trouxe naquela época. E que chaves que são essas? A chave do serviço, da assistência social, do trabalho na casa espírita, através da mediunidade, da evangelização, da divulgação, da exposição. Você, quando se aproxima da religião e tenta se esvaziar das coisas do mundo, Cristo opera maravilhas na vida. Essa é uma frase que Abigail falou para Paulo. Nos momentos iniciais da vida do apóstolo, quando ele vai para uma caverna, depois de ter sido expulso pela sua família, pelo seu pai, que já ter sofrido ali toda a reprovação dos seus amigos, ele se retira ali próximo à cidade de Tarso, e ali Abigail e Estevão aparecem em espírito para ele, e Abigail faz essa recomendação, que ele se esvaziasse das coisas do mundo e se enchesse da palavra de Jesus. Que aí sim ele ia encontrar as claridades que pudessem guiá-lo naquele meio de escuridão e trevas em que ele estava se encontrando naquele momento. E essa é a proposta. Quando a gente vem para a casa espírita, a gente vem para buscar muitas vezes um trabalho, um conhecimento, para que a gente se esvazie do mundo e se encha de Jesus. Esse é o objetivo. A gente não vem para fazer favores, a gente vem para se aproximar do Cristo, para criar essa intimidade, para resgatar aquela mensagem e conseguir abrir a porta e enxergar além desse espaço restrito que nós estamos enxergando. É isso que a gente tem que buscar. Só que, lá no início, a gente falou, tinham espíritos que atingiam a evolução espiritual, a sua redenção com o judaísmo. Enxergando naquele aspecto da justiça bem aplicada, a consequência, como aquela consequência daquela justiça bem aplicada, o amor às criaturas. Alguns conseguiram. Aqueles que não conseguiram contaram com a segunda revelação. Então vem Jesus fornecer mais dados, ferramentas, para que a gente conseguisse atingir essa sublimação espiritual. Muitos conseguiram. Muitos não conseguiram ainda. Aí vem a doutrina espírita, como a terceira revelação. Fornecer as ferramentas necessárias para que a gente pudesse transpor essa porta, deixando a matéria para trás e buscando enriquecer o nosso espírito, iluminar o nosso espírito. Será que a gente está conseguindo? Será? Será que hoje, 160 anos depois aí do Espiritismo, a gente ainda está conseguindo olhar para ele de uma forma cristalina? Ou a gente já contaminou o Espiritismo como a gente fez com o cristianismo 2000 anos atrás? Essas perguntas, cada um tem que fazer a si mesmo. Porque a pureza doutrinária, ela vai permanecer. A verdade, como eu disse, ela é única. Não tem como a gente mudar. Mas será que nós estamos com as nossas lentes, o nosso olhar ajustados para enxergar? Ou a gente vai cometer o mesmo erro que a gente cometeu com o cristianismo? De tentar fazer o espiritismo se adaptar às nossas conveniências,
aos nossos anseios, às nossas vontades, ou nós vamos nos adaptar, mudando a nossa forma de agir e aproveitar essa oportunidade que está sendo dada para cada um de nós? Será que a gente já poluiu essa fonte ou ainda estamos enxergando de uma maneira pura, de uma maneira cristalina? Como que está a nossa relação com a doutrina espírita? É isso que cada um de nós tem que buscar. E quando a gente fala de pureza doutrinária, aqui eu não estou falando do movimento em si, eu estou falando da nossa relação íntima. Será que a gente lê e a gente coloca o mas antes ou depois de Jesus? A gente ainda está se justificando ou a gente já está disposto a fazer diferente? Kardec, ele teve nas suas mãos uma missão muito difícil. Quando a gente vai em obras póstumas, ele tem todo um depoimento. Ele chega a perguntar para o Espírito da Verdade se ele realmente tinha uma missão, porque alguns espíritos já tinham lhe falado que ele tinha uma missão aqui na Terra. Então o Espírito de Verdade chega e afirma para ele que sim. Ele fala assim: confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita discrição se quiseres sair-te bem. Então ele confirmava que Kardec tinha uma missão e que ele tinha que ser reservado com relação a isso. E às vezes a gente recebe um conselho, recebe um trabalho, e a primeira coisa que a gente faz é contar para todo mundo, querendo se colocar de uma forma: eu sou importante, eu sou indispensável, porque recebi um trabalho aqui na mediunidade, ou porque estou à frente de tal tarefa. E a gente não para pensar que o conselho que foi pedido a Kardec foi discrição. Ninguém tem que ficar ali se vangloriando do trabalho que está fazendo. Agora, olha que interessante. Ele continua perguntando: nenhum desejo tenho de me vangloriar de uma missão na qual ainda tenho dificuldade de acreditar. Olha a humildade e a sinceridade de Kardec. E aí ele fala que ele não se sente ainda preparado e que pede, clama a assistência dos bons espíritos e daquele espírito que dialogava com ele naquele momento, o espírito verdade. Ele chama aqui, pergunta a verdade, né? E aí a resposta do espírito da verdade: a nossa assistência não te faltará, mas será inútil se do teu lado não fizerdes o que for necessário. Então existe uma contrapartida. Nós seremos assistidos, mas nós temos que cumprir com a nossa obrigação, com o nosso dever. Mas tens o teu livre-arbítrio, do qual podes usar como entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. E o Espírito da Verdade deixa claro, se Kardec ali naquele momento declinasse daquela responsabilidade, se ele desistisse, outro viria no lugar dele. E é a mesma coisa com cada um de nós aqui, para trabalhar a nossa humildade. Se nós não estivermos à frente da tarefa, outro estará. Nós não somos indispensáveis, essenciais, porque tudo segue um curso. A espiritualidade desta casa tem um programa para esta casa. Se não for você que vai executar, outro virá. Será feito de uma outra forma. Então, quer dizer, nem a doutrina espírita ficou na mão de um homem apenas. Se ele falhasse, já tinha um plano B, um plano C, porque isso ia acontecer de qualquer forma. Então, que a gente possa trabalhar dentro de nós, da nossa consciência, a nossa humildade e a certeza de que nós não somos indispensáveis. Outros viriam e fariam o serviço se nós deixarmos de fazer. E aí, Kardec faz a pergunta mais importante. Quais seriam as causas, que poderiam determinar a falha, que ele falhasse ali? O que poderia causar? Seria a insuficiência das minhas capacidades?
E olha que ali estava falando um professor, uma pessoa inteligentíssima, muito culta, disciplinado, organizado. Ele tinha todas as qualidades, mas ele ainda olhava e enxergava a insuficiência das capacidades dele. E aí o Espírito da verdade vem e responde que não seria a insuficiência das capacidades dele. Fala, não, mas a missão dos reformadores é repleta de escolhos e perigos. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar 1 livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens que expor a tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis, inimigos escarniçados se conjurarão para a tua perda. Ver-te-á abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição, mesmo daqueles que te parecerão mais dedicados e próximos. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez, sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua, com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Isso é morrer pelo Cristo, né? Porque quando a gente fala dar a vida, a gente imagina somente o ato de morrer. Não. Dar o seu tempo, a sua saúde, o seu repouso, ao ponto de diminuir e de abalar a própria estrutura, a própria organização física. Foi isso que Kardec passou. Mas para a gente ir caminhando aqui para o final, o Espírito termina assim: vê que a tua missão está subordinada a condições que dependem somente de ti. Está disposto a passar por todas essas dificuldades. E aí é interessante que Kardec faz uma nota. Ele faz primeiro um pedido para que nunca falte o amparo e a proteção. E aí 10 anos depois, nota do dia 1º de janeiro de 1867, ele fala que aquela comunicação foi dada, que realmente ela se realizou em todos os pontos, que ele experimentou todas as vicissitudes que foram preditas, que ele lutou contra o ódio de muitos inimigos, que ele foi caluniado, tudo aquilo aconteceu. Graças, porém, à proteção e assistência dos bons espíritos que incessantemente me deram manifestas provas de solicitude, tenho a ventura de reconhecer que nunca senti o menor desfalecimento ou desânimo e que prossegui sempre com o mesmo ardor no desempenho da minha tarefa, sem me preocupar com a maldade que era objeto. Segundo a comunicação do Espírito de verdade, eu tinha de contar com tudo isso e tudo aconteceu, tudo se verificou. Mas também, que satisfações experimentei, vendo a obra crescer de maneira tão prodigiosa. Com que compensações deliciosas foram pagas as minhas tribulações. Que bênçãos e de provas real de simpatias eu recebi da parte de tantos aflitos a quem a doutrina espírita consolou. Esse resultado não me anunciou o Espírito de verdade, que sem dúvida, intencionalmente, apenas me mostrara as dificuldades do caminho. Qual seria a minha ingratidão se me queixasse? E ele termina esse relato, lá em Obras Póstumas, falando que os gritos dos maus se tornaram habituais e que aquilo jamais o perturbou. E para a gente finalizar, eu queria trazer essa mensagem que está no livro Opinião Espírita. É um livro ditado por Emmanuel e André Luiz, então tem mensagem dos dois ali. A mensagem se chama O Mestre e o Apóstolo.
é um comentário a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Emmanuel, que é o autor dessa mensagem, começa assim: luminosa a coerência entre o Cristo e o apóstolo que lhe restaurou a palavra. Jesus, o mestre, Kardec, o professor. Jesus refere-se a Deus junto da fé sem obras. Kardec fala de Deus rente às obras sem fé. Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho, pelos que se acomodam na sombra. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fogem da luz. Jesus caminha sem convenções. Kardec age sem preconceitos. Jesus exige coragem de atitudes. Kardec reclama independência mental. Jesus convida ao amor. Kardec impele a caridade. Jesus consola a multidão. Jesus esclarece o povo. Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento. Kardec desperta a razão. Jesus constrói. Kardec consolida. Jesus revela. Kardec descortina. Jesus propõe. Kardec expõe. Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação. Jesus reporta-se a outras moradas. Kardec menciona os outros mundos. Jesus espera que a verdade emancipe os homens. Ensina que a justiça atribui a cada um pelas próprias obras e anuncia que o Criador será adorado na terra em espírito. Kardec esculpe na consciência as leis do universo. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus a porta, Kardec a chave. Que a gente possa utilizar essa chave para abrir essas portas que vão nos levar à liberdade com segurança, que é a liberdade que Jesus oferece. Obrigada a todos, que Jesus possa inspirar as nossas atitudes, as nossas escolhas, hoje e sempre.